existe um mandamento em específico que o Senhor quer que nós demos maior ênfase nessa época. Presidente Dallin H. Oaks, primeiro conselheiro na primeira presidência, falou sobre esse mandamento na conferência de outubro de 2024. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Meu nome é Adriano Pereira e esse é o canal Meu Propósito. Nosso convidado hoje é o presidente Dallin H. Oaks, primeiro conselheiro na primeira presidência. Que privilégio tê-lo aqui no canal Meu Propósito, presidente. Presidente, o título do seu discurso na conferência de outubro de 2024 foi Seguir a Cristo. Em poucas palavras, presidente, o que é seguir a Cristo? Seguir a Cristo não é uma prática descuidada ou ocasional. É um compromisso contínuo e um modo de vida que se aplica a todos os momentos e em todos os lugares. Então, presidente, pelo que eu entendi, seguir a Cristo não é só eu vestir a roupa de Superman no domingo e ir para a igreja. Não é só isso, né? Mas é um modo de vida. Seguir a Cristo é um modo de vida. No seu discurso, presidente, o senhor lembrou dos dois grandes mandamentos, amar a Deus e amar ao próximo. Mas muitas pessoas perguntam, por que precisamos dos mandamentos de Deus e dos convênios em nossa vida? Nossas experiências na mortalidade são como um menino e seu pai empinando uma pipa em um dia com muito vento. À medida que a pipa subia, os ventos faziam com que ela puxasse a linha que a conectava à mão do menino. Por causa da inexperiência do menino com a força dos ventos mortais, ele sugeriu que cortasse a linha para que a pipa voasse mais alto. Seu sábio pai o aconselhou a não fazer isso, explicando que é a linha que mantém a pipa firme apesar dos ventos mortais. Se a soltarmos, ela não subirá mais alto. Ela será levada por esses ventos e cairá inevitavelmente na terra. Essa linha essencial representa os convênios que nos unem a Deus, nosso Pai Celestial, e a seu Filho, Jesus Cristo. Conforme honramos esses convênios ao guardarmos seus mandamentos e seguirmos o plano de redenção, suas bênçãos prometidas nos capacitam a nos elevar a alturas celestiais. Nossa, que exemplo, presidente, que exemplo. Esse exemplo da pipa, né? Então, na verdade, a linha que prende, que nos prende e tal, é os mandamentos e os convênios, né? Se nós estivermos realmente linkados ou presos aos mandamentos, ou, na verdade, livres, né? Aos mandamentos e convênios, ligados a eles, na verdade a palavra é essa, ligados a eles, nós vamos subindo cada vez mais para próximo de Deus. Se nós cortarmos os mandamentos e os convênios, ao invés de subir, nós vamos cair. Muito obrigado. No discurso também, o senhor classificou os mandamentos em dois tipos. Podia falar um pouco mais? Há dois tipos de mandamentos do Senhor. Os permanentes, como a doutrina de Cristo, e os temporários. Os mandamentos temporários são aqueles essenciais para as necessidades da Igreja do Senhor ou dos fiéis em circunstâncias provisórias, mas que devem ser deixados de lado quando a necessidade tiver passado. É interessante, né, presidente, porque todas as vezes que falamos de mandamentos, as pessoas só pensam nos 10 mandamentos. Ou, na melhor das situações, nos 2 grandes mandamentos. Mas, na verdade, tudo que sai da boca de Deus, tudo que sai da boca dos seus santos profetas é mandamento. E o Senhor classificou em 2, né? Os permanentes e os temporários. Permanentes e temporários.
Poderia dar um exemplo de mandamentos temporários? Um exemplo de mandamento temporário foram as orientações do Senhor à liderança inicial da igreja para levar os santos de Nova York para Ohio, depois para o Missouri, para Illinois e finalmente para conduzir o êxodo dos pioneiros para a região montanhosa do Oeste. Embora sejam apenas temporários, enquanto ainda estavam em vigor, esses mandamentos foram dados para serem obedecidos. É interessante, presidente, quando o senhor falou sobre o Missouri, sobre Ohio. Eu lembrei também, por exemplo, quando o Senhor mandou Israel ficar no deserto, né, isso nós falamos por 40 anos, foi um mandamento temporário. Israel não está até hoje lá vagando no deserto, não é isso? Então, realmente existem mandamentos temporários. Presidente, poderia, por favor, agora dar exemplos de mandamentos permanentes? Alguns mandamentos permanentes levaram um tempo considerável para serem cumpridos de modo abrangente. Por exemplo, o famoso sermão do presidente Lorenzo Snow sobre a lei do dízimo enfatizou um mandamento dado anteriormente, mas que ainda não era amplamente observado pelos membros da igreja. Nossa, presidente Oaks, quem não lembra de Lorenzo Snow, do presidente Lorenzo Snow e da lei do dízimo, né? Que era uma lei permanente. Nós precisamos viver a lei do dízimo. Mas por que, né, mesmo sendo um mandamento permanente, o profeta ele precisou falar novamente? Era necessária uma nova ênfase nas circunstâncias que a igreja e seus membros na época enfrentaram. Exemplos recentes de uma nova ênfase também têm sido necessários devido às circunstâncias atuais enfrentadas pelos santos dos últimos dias ou pela igreja. Alguns deles são a proclamação sobre a família, emitida pelo presidente Gordon B. Hinckley a uma geração, e o recente apelo do presidente Russell M. Nelson para que a igreja seja conhecida por seu nome revelado, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Ou seja, em virtude de circunstâncias atuais, em outras palavras, por muitos não estarem vivendo aquele mandamento, Deus ordena que seus profetas deem ênfase nesse mandamento. Por exemplo, a família, né? O nome da igreja, né? Que muitos estavam habituados a citar pelo nome do profeta Mormon, mas na verdade é a Igreja de Jesus Cristo nos últimos dias. Então, por não estar praticando, por não estar, ou pela igreja ou os membros, no mundo está falhando em determinados pontos, precisa ser dada ênfase a esse mandamento. Pegando um gancho nisso, presidente, a pergunta é: existe algum mandamento que precisa de uma ênfase maior em nossos dias? Esta é uma época de muitas palavras duras e ofensivas em interações públicas e, às vezes, até mesmo em nossa família. Diferenças evidentes sobre questões de políticas públicas muitas vezes resultam em ações de hostilidade, até mesmo ódio, nos relacionamentos pessoais e no relacionamento com outras pessoas. Essa atitude de inimizade às vezes paralisa a capacidade de legislar em questões importantes, nas quais a maioria dos cidadãos vê a necessidade urgente de alguma ação em benefício do interesse público. É verdade, presidente. As pessoas elas têm usado de muitas palavras duras e ofensivas na sua relação uma com o outro. Ou seja, existe muita contenda, muita discórdia no mundo, onde o Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, diz que não deveria ter, mas existe e está acontecendo sim. Esse é um mandamento que está sendo falho, na verdade que as pessoas estão falhando em nossos dias. O que Jesus Cristo, só para relembrar aqui, o que Jesus Cristo ensina sobre a contenda ou a discórdia, presidente? Jesus ensinou:
Aquele que tem o espírito de discórdia não é meu, mas é do diabo, que é o pai da discórdia, e leva cólera ao coração dos homens, para contenderem uns com os outros. Eis que esta não é a minha doutrina, levar a cólera ao coração dos homens, uns contra os outros. Esta, porém, é minha doutrina, que estas coisas devem cessar. Pode repetir, presidente? Aquele que tem o espírito de discórdia de quem? Mas é do diabo. E qual é a doutrina de Cristo em relação à discórdia? Que estas coisas devem cessar. E talvez alguém ache duro quando o senhor fala isso, presidente, e diz, não. Eu não sou do diabo. Eu sigo a Jesus Cristo. E aí, presidente? O presidente Russell M. Nelson nos fez estes desafios. Um dos meios mais fáceis de identificar um verdadeiro seguidor de Jesus Cristo é ver quão compassiva essa pessoa é com os outros. Os verdadeiros discípulos de Jesus Cristo são pacificadores. Uma das melhores maneiras de honrarmos o Salvador é nos tornando pacificadores. Ótima observação, presidente. Os verdadeiros seguidores de Jesus Cristo são pacificadores. Então, se você quer saber se realmente você é um seguidor de Jesus Cristo, olhe para si mesmo e pergunte, será que nas minhas tratativas, no meu dia a dia, eu sou um pacificador? E talvez muitas pessoas possam se perguntar, o que eu ganho ao ser um pacificador? Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Pacificadores. Os relacionamentos pessoais mudariam profundamente se os seguidores de Cristo renunciassem às palavras duras e ofensas em todas as formas de se comunicar. E nessa sua resposta, presidente, o que mais me chamou a atenção foi que, verdadeiramente, quando eu sou pacificador, eu sou chamado Filho de Deus. Não existe maior título do que ser chamado, verdadeiramente, de Filho de Deus. Mas, presidente, eu tenho dificuldades. Então, e agora falando para todos vocês, Adriano, preciso melhorar muito nesse aspecto de ser um pacificador. E o que eu posso fazer, presidente, para me tornar um pacificador? Amai vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Esse é um dos mandamentos mais conhecidos de Cristo, o mais revolucionário e o mais difícil de ser obedecido. No entanto, a parte fundamental de seu convite de segui-lo. Para seguirmos nosso modelo perfeito e seu profeta, precisamos praticar o que é popularmente conhecido como a regra de ouro. Tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós a eles, porque esta é a lei e os profetas. Devemos amar e fazer o bem a todos. Precisamos evitar a contenda e ser pacificadores em todas as formas de nos comunicarmos. Um dos mandamentos mais conhecidos e talvez um dos mais difíceis. Amar meu inimigo. Bendizer o que me maldizem. Fazer o bem para quem me maltrata, para quem me persegue. E aí? E talvez você está me ouvindo agora e diga, que é isso? Amar os meus inimigos? Desculpe, viu, presidente, mas eu não aguento isso não. Comigo é assim, olha. Bateu, levou. A contenda é uma escolha. Ser um pacificador é uma escolha. Vocês têm o arbítrio para escolher a contenda ou a reconciliação. Eu os exorto a escolher serem pacificadores, hoje e para sempre. Então é isso.
é uma escolha. Se você quer continuar tendo discórdia, contenda, atrito com as pessoas que estão ao seu redor, é uma escolha. Se você quer se tornar um pacificador, se você quer reconciliar com todas as pessoas, também é uma escolha. Então, presidente, para eu ser considerado um pacificador ou um filho de Deus, eu preciso simplesmente, em todo momento, em toda situação, só baixar minha cabeça e concordar com tudo e com todos? É isso, é? Isso não significa comprometer nossos princípios e prioridades, mas cessar os duros ataques aos outros por seus princípios. É isso que o nosso modelo perfeito fez em seu ministério. Esse é o exemplo que ele nos deu ao nos convidar a segui-lo. Não, a questão não é essa. A questão não é eu ceder aos meus princípios, ao que eu sei que é certo. A questão é parar de ataques, parar de palavras duras, parar de querer brigar, de querer bater, de querer se agredir verbal e fisicamente. É isso. Buscar ser um pacificador. Não é simplesmente, não, vou baixar minha cabeça, ele está falando que é contra os mandamentos de Deus. Não, não é isso. Mas qual o tom da conversa? Em que ritmo está? O quanto acalorado está esse diálogo? Precisa parar. Parar de querer se agredir, de querer bater, de querer ferir um ao outro, tá? Presidente, mesmo assim, eu ainda acho, né, e talvez muitos que estão ouvindo ainda achem, que amar o inimigo seja algo muito difícil. Como posso vencer esse sentimento, presidente? Há 4 anos, na Conferência Geral, o presidente Nelson nos deu um desafio profético para nossos dias. Vocês estão dispostos a permitir que Deus prevaleça em sua vida? Vocês estão dispostos a permitir que Deus seja a maior influência em sua vida? Vão permitir que suas palavras, seus mandamentos e seus convênios influenciem o que vocês fazem todos os dias? Vão permitir que sua voz tenha prioridade acima de todas as outras? Então, mesmo achando difícil amar o seu inimigo, você vai deixar que Deus prevaleça? Será que eu vou deixar que Deus prevaleça? Presidente, por favor, deixe-nos as últimas palavras. Como seguidores de Cristo, ensinamos e testificamos de Jesus Cristo, nosso modelo perfeito. Portanto, vamos segui-lo, abandonando a contenda. Ao defendermos as políticas de nossa preferência em ações públicas, que nos qualifiquemos para suas bênçãos, utilizando a linguagem e os métodos dos pacificadores. Em nossa família e outros relacionamentos pessoais, evitemos o que é agressivo, o que leva ao ódio. Que busquemos ser puros como nosso Salvador, cujo nome testifico, e de quem invoco as bênçãos para nos ajudar a ser santos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. E se você gostou desse vídeo e acha que esse vídeo pode chegar a outras pessoas e ajudar outras pessoas, por favor, compartilhe. E se você ainda não é inscrito no canal Meu Propósito, eu deixo esse convite. Se inscreva. Um forte abraço, pessoal.